Você já imaginou que Deus pode escolher pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias? Que alguém que erra, teme, cai, ainda pode ser usado para mudar o mundo? Hoje você vai conhecer a história de Pedro, o pescador da Galileia. Antes de se tornar conhecido como Pedro, o homem que andou sobre as águas e que pregou para multidões, ele era apenas Simão, um simples pescador da Galileia. Um homem comum, de mãos calejadas, pele queimada de sol e o olhar de quem aprendeu a lutar todos os dias para sobreviver. Simão não era um estudioso, nem um homem de fala refinada. Ele era impulsivo, às vezes impaciente, mas tinha um coração sincero e intenso. Era o tipo de pessoa que sentia tudo profundamente, o primeiro a falar, o primeiro a agir e muitas vezes o primeiro a errar. Seu barco era seu sustento, as redes, suas companheiras. Naquela rotina de trabalho duro e noites cansativas, ele não imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Às vezes, Deus escolhe pessoas completamente improváveis para fazer coisas extraordinárias. Mas o caminho de Pedro não seria fácil. Mesmo andando ao lado do Filho de Deus, ele ainda carregava dúvidas, medos e falhas humanas. E é justamente aí que sua história se torna tão poderosa. Porque Pedro representa todos nós, pessoas que erram, caem, mas que aprendem a levantar de novo, com fé e arrependimento verdadeiro. E quantas vezes isso acontece conosco, não é? Quando olhamos para as tempestades da vida e esquecemos de quem está diante delas. Fica comigo até o final do vídeo, porque a vida de Pedro tem lições que podem transformar a sua fé, o seu coração e a sua coragem para enfrentar qualquer tempestade. O chamado inesperado. Naquela manhã, o sol mal nascia sobre o mar da Galileia, e um grupo de pescadores cansados lavava suas redes. Entre eles estava Simão, um homem comum, suado, frustrado e exausto, depois de uma noite inteira tentando pescar e não pegar nada. Mas o que ele não sabia é que aquele seria o dia que mudaria toda a sua vida. Jesus apareceu à beira do lago e pediu algo inusitado. Afasta o barco um pouco da praia. Lucas 5:3. Pedro obedeceu. E ali, sentado no barco, Jesus começou a ensinar a multidão. Quando terminou, ele olhou para Pedro e disse algo que parecia absurdo. Vai para águas mais profundas e lança as redes para pescar. Lucas 5:4. Pedro até hesitou. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Lucas 5:5. E foi nesse instante que o impossível aconteceu. As redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se romper. Pedro ficou espantado, e ali, diante de um milagre, ele se ajoelhou e disse: Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Mas Jesus respondeu com palavras que ecoaram para sempre: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Foi assim que começou a história de um homem comum, que largou as redes, deixou o barco e decidiu seguir o mestre. Pedro não era um santo, não era teólogo, era humano, cheio de falhas, mas tinha algo que Jesus valoriza acima de tudo, um coração disposto. E talvez você que está me ouvindo agora também se sinta assim, cansado, frustrado, achando que Deus não pode te usar. Mas é justamente aí que Ele te encontra. É nas margens da vida, no meio do cansaço e da dúvida, que Deus chama os improváveis para viver o impossível. O milagre nas águas. A jornada de Pedro com Jesus estava só começando. Ele já tinha visto milagres, ouvido parábolas e presenciado o poder do Mestre de perto. Mas naquela noite, ele viveria algo que ultrapassava a lógica humana. O vento soprava forte sobre o mar da Galileia. As ondas batiam contra o barco e os discípulos, assustados, remavam sem sucesso. E Jesus não estava ali. De repente, uma figura começou a andar sobre as águas. O medo tomou conta de todos. É um fantasma, disseram.
Mas então, uma voz calma e firme ecoou sobre o som do vento. Coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14, 27. Foi então que Pedro gritou: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Mateus 14, 28. E Jesus disse apenas uma palavra: Vem. Mateus 14, 29. Foi o suficiente. E começou a andar sobre o mar. Pedro colocou um pé fora do barco e depois o outro. Cada passo era uma declaração de fé. Enquanto olhava para Jesus, ele se mantinha firme, desafiando as leis da natureza, o medo e a razão. Mas bastou um instante de distração. O vento ficou mais forte, o mar rugiu mais alto e Pedro olhou para as ondas. Nesse momento, o medo venceu a fé e ele começou a afundar. Gritou: Salva-me. Mateus 14, 30. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Os dois voltaram juntos para o barco, e quando entraram, o vento cessou. Todos ficaram em silêncio, e ali, maravilhados, adoraram Jesus, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Pedro aprendeu algo profundo naquela noite. A fé não é a ausência do medo, mas a coragem de continuar mesmo quando o medo aparece. Ele entendeu que enquanto mantemos os olhos em Jesus, nada nos afunda. Mas quando olhamos para as ondas, começamos a perder o chão. E talvez você esteja passando por uma tempestade agora. Talvez as ondas da vida estejam te assustando. Mas escuta, Jesus ainda caminha sobre as águas. E se você gritar, Senhor, salva-me, Ele ainda vai estender a mão, como fez com Pedro. A queda e a negação. Se você pensa que a história de Pedro é só de milagres e fé, precisa conhecer o momento mais doloroso da sua vida. A noite havia caído e o clima estava pesado. Jesus, que tantas vezes o orientara, havia sido preso e levado pelos soldados. Impulsivo e corajoso, resolveu seguir o mestre à distância, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o medo começou a se apoderar dele. A multidão estava lá, interrogando e pressionando, e um simples servente se aproximou de Pedro. Você também estava com Jesus, não estava? Tomado pelo medo, negou com veemência. Não sei do que você está falando. Mateus 26, 70. Logo em seguida, outro perguntava: Também te vi com ele? E Pedro voltou a negar, jurando: Não conheço esse homem. Mateus 26, 72. E então, o galo cantou. O mesmo galo que Jesus havia mencionado antes da última ceia. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mateus 26, 34. A realidade caiu sobre Pedro como uma onda de dor e vergonha. Ele saiu dali e chorou amargamente. Lucas 22, 62. Aquele homem que caminhou sobre águas, que lançou redes cheias de milagres, agora se sentia vazio e derrotado. Mas é nesse momento que a humanidade de Pedro se torna tão próxima da nossa. Quem nunca falhou? Quem nunca negou algo que sabia ser verdadeiro por medo de julgamento, rejeição ou dor? Pedro nos mostra que até os que têm fé podem cair e que a queda, por mais dolorosa que seja, não é o fim da história. E é aqui que o vídeo começa a ganhar intensidade. Porque se você acha que a história de Pedro acabou no choro e na culpa, está enganado. A redenção. Depois de negar Jesus, Pedro poderia ter desistido. Poderia ter se escondido, se deixado consumir pela culpa e vergonha. Mas o amor de Cristo não conhece limites. E é nesse ponto que a história de Pedro se torna um exemplo de esperança para todos nós. Algum tempo depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos à beira do mesmo mar da Galileia, o lugar onde tudo começou. Ele fez o que poucos conseguem. Restaurou Pedro, não lembrando o erro, mas oferecendo um novo começo. Jesus olhou nos olhos de Pedro e perguntou: Filho de João, tu me amas mais do que estes? João 21:15. Pedro respondeu com sinceridade: Senhor, tu sabes que te amo.
Jesus repetiu a pergunta 3 vezes e Pedro respondeu 3 vezes, cada resposta apagando uma negação. Foi o momento em que o amor e o perdão se encontraram. Pedro não era mais apenas o discípulo que falhou. Ele se tornou o discípulo restaurado, pronto para uma missão maior. E a missão começou ali mesmo. Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas." João 21:17. Pedro agora era chamado a cuidar, liderar e ensinar. Não como alguém perfeito, mas como alguém transformado pelo perdão e pela graça de Deus. Essa é a beleza da redenção. Não importa quão fundo você tenha caído, Deus pode te levantar, restaurar sua fé e te usar de forma extraordinária. Pedro se tornou uma rocha, não por sua força, mas porque aprendeu a depender totalmente de Cristo. E é impossível ouvir essa história e não sentir esperança. Porque assim como Pedro, você também pode se levantar, reconstruir sua fé e seguir com coragem. A queda não define você. O amor de Deus é maior do que qualquer erro. Pedro se tornou uma rocha e transformou o mundo, mesmo sendo humano, falho e cheio de medo. O homem transformado. Após o perdão e a restauração, Pedro nunca mais foi o mesmo. O mesmo pescador que começou seu dia exausto no barco, o mesmo homem que andou sobre as águas e afundou por medo, o mesmo que negou Jesus por medo da multidão, agora era um líder destemido, cheio de coragem e fé. Pedro pregava diante de multidões, curava enfermos, consolava os aflitos e enfrentava perseguições sem recuar. Ele não se apoiava em sua força ou inteligência. Pedro se apoiava em Jesus. E sabe qual era a maior lição que ele carregava consigo? Que a fé verdadeira não é perfeita, mas persevera mesmo na falha. Que o amor de Deus pode restaurar qualquer coração quebrado, qualquer vida despedaçada, qualquer sonho que parecia perdido. Pedro se tornou uma rocha, não porque nunca errou, mas porque aprendeu a levantar-se a cada queda, a cada dúvida, a cada lágrima. Ele é a prova viva de que Deus escolhe pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, transformando fraqueza em força, medo em coragem e falha em redenção. E hoje a história de Pedro nos fala diretamente. Se você já duvidou de si mesmo, se já sentiu que falhou ou que não é suficiente, lembre-se do pescador da Galileia. Deus ainda pode te chamar, te restaurar e usar você para algo maior do que você jamais imaginou. Não importa quantas vezes você tenha afundado, quantas vezes tenha chorado ou se sentido fraco. O mesmo Deus que levantou Pedro vai levantar você. Porque assim como Pedro, talvez hoje seja o dia em que você também vai descobrir que Jesus nunca desistiu de você.